Fala Tricolada, tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal da família Tricolor. Vamos falar de Fluminense que vai ter aí 10 dias de intervalo de um jogo para o outro. Nesse jogo contra o Goiás, que o Fluminense empatou, até o jogo contra o Atlético Mineiro vai ter 10 dias aí de preparação, mais ou menos, né? Mas os jogadores ganharam 4 dias de folga, vão poder descansar, e nesses 10 dias aí, os dias restantes de treinamento, o Fernando Diniz vai ter que encontrar uma outra alternativa, outra forma de jogar, se ele tiver humildade para isso também, né? Se ele não for arrogante e achar que o sistema tático dele é esse, é único, e dessa forma ele vai ganhar Brasileiro, vai ganhar Libertadores, não precisa ter variação tática. Também tem isso, né? Não adianta você dar um mês, uma pré-temporada, um meio da temporada, um período longo de treinamentos, e o treinador achar que não precisa de variação tática, não precisa modificar nada, tem que manter e achar que o que está fazendo é o mais correto. Aí parte do treinador reconhecer os seus erros e admitir que está no rumo errado. Mas se ele não admitir isso, segue em frente, segue o baile. O adversário já sabe a forma que o Fluminense joga, com as características do Fluminense. Se botar a linha alta, pressionar a saída de bola do Fluminense, a chance do erro é grande, e o Fluminense não joga, não consegue encontrar outra alternativa. Mas tem que partir do Fernando Diniz, dele entender de que ele precisa, do time dele precisa de algo mais, precisa de algo diferente. E isso eu venho falando há muito tempo, desde a época da contratação dele. Ele é um treinador de uma nota só. Ele é um treinador de somente uma forma de jogar. E quando o adversário, no decorrer do campeonato, começa tudo muito bem, né? O Fluminense joga bonito, o time dele, não só o Fluminense, os times que ele comandou, São Paulo, foi sempre assim, começa muito bem, até o adversário entender a forma do Fluminense jogar e encontrar a alternativa para anular as jogadas do Fluminense, anular esse sistema, o antídoto para o sistema tático do Fluminense, aí a coisa começa a degringolar. Aí o Fluminense não consegue jogar mais, e nem os outros times em que ele foi o comandante tiveram a mesma dificuldade. Mas isso é no decorrer do campeonato, 10ª rodada, 15ª ali, partindo para o meio do campeonato, já todo mundo sabe qual é a forma do Fernando Diniz postar o time em campo, com as características do seu time. Aí eles vão anulando. É preciso ter alternativa para isso. Espero que ele encontre uma alternativa para sair desse antídoto que os adversários vão se utilizar contra o Fluminense. Os camaradas estão anulando. Já são 8 jogos que o Fluminense não joga bem. Já são 8 jogos que os adversários se utilizam da mesma fórmula para parar o meio de campo do Fluminense, essa saída do Fluminense vindo de trás, atraindo o adversário. Vai sair pelos flancos, é a mesma forma. E o Fluminense está há mais de um mês jogando somente pelo lado direito, com Ares. Então todo mundo sabe que o lado mais forte ofensivo do Fluminense é o lado direito. Você reforçando o seu lado esquerdo defensivo contra o lado ofensivo do Fluminense, que é pelo lado direito com o Ares, você anula as ações ofensivas do Fluminense. Espero que com o retorno do Keno haja um equilíbrio. É por isso que é importante essa parada, porque reforça muscularmente o Keno, traz de volta o Alexander para o meio de campo, que é um jogador importante ali na meiuca, na posição de volante. O Martinelli não está numa fase legal, o Alexander é o titular imediato. O retorno do Marcelo, né? Espero que o Marcelo jogue bola, pelo amor de Deus. Tem uma sequência de jogos para a lateral esquerda, Ganso, Nino, é o que eu falei. Essa rapaziada que está contundida, está voltando de contusão, é muito importante para que o Fluminense encontre alternativas, cara. E outra coisa, o treinador parar com essa teimosia de colocar Thiago Santos, colocar Pirani improvisado, colocar Pirani em todos os setores do campo, é no ataque, é no meio de campo, é na lateral esquerda. Alexandre Jesus, que é atacante, lateral direita, lateral esquerda, pelo amor de Deus. E a utilização da base. Mas para que isso aconteça, para que a base seja utilizada, para que ele abandone a sua filosofia única de jogo, que é essa aí que todo mundo já manjou, já sabe qual é, para que ele abandone os medalhões, a administração do vestiário, o Thiago Santos da vida, os jogadores que ele está indicando, como Diogo Barbosa. Para que Diogo Barbosa? Se você tem Marcelo voltando de contusão, se você tem o Alexander voltando de contusão, se você tem o Esquerdinha, e se você tem o GFT na base, para que trazer Diogo Barbosa? E esses nomes, pelo amor de Deus, que estão sendo especulados no Fluminense, como Balbuena para a zaga,
dispensado do Corinthians pelo Vanderlei Luxemburgo, vai servir pro Fluminense, Balbuena, né? E o Romero, pro ataque, tantos garotos bons da base do Fluminense, atacantes, jogadores de lado, João Lourenço, que sumiu das relações do Fluminense, o Isaac, que só é relacionado, entra pouco no ataque, também é um garoto de grande futuro, Romero, Balbuena, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Pirani na vida, Giovani, Busta. Pelo amor de Deus, não dá, né? É montagem de elenco. O Fluminense vai até chegar no momento, dia 3 de julho, abre a janela do meio do ano. Se for para completar elenco, completa com os meninos da base, que é mais econômico, já estão ali, já conhece a camisa do Fluminense, já sabe a forma de jogar. Você acaba valorizando, bota em campo, o valor do passe do garoto aumenta, ele ganha experiência, é mais econômico, não precisa gastar dinheiro. Se for para fazer isso, utiliza os garotos da base. Se for para completar o elenco, se for para trazer zagueiro, meia, atacante no meio do ano, a partir do dia 3 de julho, para chegar aqui e ser mais um no banco de reserva, mais um para completar time titular e time reserva, para inchar o elenco e não chegar para resolver o problema do time, cara, não é melhor nem trazer, irmão. Fica com os moleques da base. Traz experiência para os garotos, bota para jogar, valoriza, é seu jogador. Você vai lucrar lá na frente com ele, se ele chegar e resolver o problema, como aconteceu com o André, como aconteceu com o Martinelli, como aconteceu com outros moleques da base que foram lançados e se valorizaram. Então é um seu ativo, é o seu ativo que está sendo valorizado quando você bota dentro de campo. Mas se você for trazer jogador de empresário, jogador que está parado, jogador que está encostado, jogador afastado do Corinthians, que é o caso do Balbuena, trazer o Romero também, que é reserva do reserva, Diogo Barbosa, que é reserva do Reinaldo, que o Fluminense queria no início do ano e que preferiu ir pro Grêmio. Porra, não vale a pena, irmão. Melhor utilizar a molecada. Se for para se reforçar no dia 3 de julho, quando abre a próxima janela, que se reforce com jogadores que cheguem para brigar pela titularidade. Se for para trazer um zagueiro, que esse zagueiro brigue para tomar a vaga do Felipe Melo e para tomar a vaga do Manuel, para chegar e ser titular ao lado do Nino, porque o Nino ninguém mexe, que é jogador de seleção brasileira. Se for para trazer um jogador de meio de campo que brigue ali, rivalize com o Ganso para tomar conta da armação do jogo. E no ataque também, mesma coisa, alguém para atacar ali pelo lado direito. Então que o Arias volte a atuar pelo lado esquerdo e o Fluminense traga um bom jogador para jogar pelo lado direito, para ver aquele equilíbrio. Aí você bota o Arias na sua posição de origem, que é a ponta esquerda, e traz um jogador para ser titular da ponta direita, porque falta jogador ali naquele setor. Espero que o Fluminense se reforce com inteligência. Pare de ouvir um empresário que fica indicando jogador baranga, jogador encostado, jogador que é reserva do reserva, que não tem espaço em outro clube para trazer para o Fluminense. O Fluminense não é casa de repouso. Se for para trazer jogador para completar banco de reserva, completar relação ou completar treinamento, que fique com os moleques da base e bota os moleques da base para jogar. E eles resolvam o problema. E valoriza os moleques, porra, colocando os moleques para jogar. É isso, que o Fluminense tem a sabedoria nesses 10 dias, tem a capacidade de recuperar os jogadores que estão contundidos, e que o Fluminense se prepare de imediato para essa próxima janela que vai abrir no meio do ano, e que o Fluminense se reforce verdadeiramente, se reforce, trazendo jogadores que resolvam o problema e cheguem para ser titulares, porque o Palmeiras vai fazer assim, o Flamengo vai fazer assim. Os times que possuem um suporte financeiro e que tem uma diretoria mais competente do que a nossa, isso é certo, vão se reforçar com o melhor que tiver no mercado. O Fluminense precisa ter inteligência, sabedoria e deixar de ouvir empresário que só quer despejar os jogadores que estão sem mercado. Boa sorte, vamos trabalhar. O Fluminense precisa melhorar, o Fernando Diniz também precisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar para o Fluminense cada vez melhor. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo.